Número 2, nós estamos no sábado em uma série de mensagens no livro de Tito. Nós somos uma igreja de 3 anos de existência, uma igreja local de 3 anos de existência, e nós precisamos aprender o que é ser igreja, como funciona o ser igreja, qual é o papel de cada um de nós. E Tito ele mostra isso muito bem, uma vez que foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para um pastor que tinha por obrigação de amor cuidar daquela comunidade, cuidar daquela igreja. A igreja de Tito ficava em Creta. Creta era uma ilha paradisíaca. Mesmo naquela época havia muito turismo das pessoas para aquela ilha. Elas iam para a praia, elas tinham um tempo gostoso lá, um tempo de refrigério, e voltavam então para a sua cidade natal. Até hoje a ilha de Creta é uma ilha muito frequentada, uma ilha ali ao sul da Grécia, muito frequentada para turismo. E Tito tinha por obrigação ser o pastor dessa igreja. Graças a Deus essa igreja já tinha uma doutrina muito boa, essa igreja tinha um bom ensino da palavra, eram cristãos fortes, mas que não sabiam muito bem como conviver uns com os outros. Então, uma boa teologia e conhecer bastante a palavra de Deus não necessariamente garante que você tenha sabedoria em lidar com o irmão, lidar com uma irmã, ou sabe amá-lo, sabe amá-la como se deve. Amém? Vamos ver o que Tito fala agora, o que Paulo fala, as várias classes de pessoas que se encontram na igreja, cada uma com a sua diferença, com a sua peculiaridade. Aos idosos, às idosas, aos irmãos, às irmãs mais novas. Vamos ver qual é o recado de Deus para você. 2:1. Tu, porém, fala o que está em harmonia com a sã doutrina. Exorta os mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis, sóbrios, sadios na fé, no amor e na constância. As mulheres mais velhas, de igual modo, sejam reverentes no viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a amarem os seus maridos e aos filhos, a serem equilibradas, puras, eficientes no cuidado do lar, bondosas, submissas aos maridos, para que não se fale mal da palavra de Deus. Exorta de igual modo os jovens, para que sejam equilibrados, que a tua conduta seja exemplar em tudo. Na doutrina, mostra integridade, sobriedade, linguagem sadia e irrepreensível, para que todo adversário seja envergonhado, não tendo como nos criticar. Exorta os servos, para que sejam submissos aos seus senhores em tudo, agradando-os sem reclamar, e que não furtem. Em vez disso, devem demonstrar perfeita lealdade, para que em tudo mostrem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém? Talvez essa semana, assim como eu, você não tenha tido a melhor das semanas. E Deus permite isso com as nossas vidas. Deus permite com que a gente tenha boas semanas, e Deus permite com que a gente tenha semanas ruins. Deus permite a gente passar por ambas, para que através das boas a gente glorifique o nome dEle, e que através das más a gente também glorifique o nome dEle, porque Ele está gerando em nós um caráter santo. Ele, através das adversidades, através dos problemas, das lutas, está gerando em nós o caráter do seu Filho. Ainda que a gente não consiga ver, ainda que a gente não consiga perceber no meio desse furacão todo, aquilo que nós estamos aprendendo e que somos acrescentados, mas Deus ainda assim está trabalhando em nós. Eu perdi a minha Bíblia na segunda-feira, uma Bíblia preciosíssima. Em 2009 eu faria 10 anos com essa Bíblia, não a encontrei. Tinha anotado verso por verso vários livros da Bíblia ali, porque ela tem espaço para anotação, e perdi aquilo que era tão precioso para mim. Sempre costumava dizer para a Paloma que seria um dos poucos legados que eu deixaria para os meus filhos depois da minha morte. Olha como meu pai amou a palavra de Deus. Olha como meu pai labutou para compreender a palavra de Deus. Como ele queria trazer a vontade de Deus para o nosso lar. Essa era a sua atividade principal. Queria que eles pudessem ter a prova material daquilo que eu gastei meu tempo, investi, o meu coração investir a minha vida. E infelizmente eu perdi na segunda-feira. Também tivemos um problema no escritório em que eu trabalho, e nós estamos, eu e o Henrique, inclusive, trabalhando juntos para tentar resolver esse problema. A dona da empresa ligou chorando para a gente, meio que nós somos a única esperança dela. Aquilo que está entre o juiz
e o problema dela é a gente. E nós temos que resolver. Isso causa estresse, isso causa desânimo, isso causa tantos sentimentos e tantas coisas. Mas no meio de toda essa semana ruim, eu consegui ver a graça de Deus me enchendo, me movendo e me acrescentando, irmãos. É incrível, mas na pior das tribulações, nós conseguimos enxergar mais a graça de Deus e a forma com que Ele trabalha. Hoje eu estou provando níveis de graça que eu não conhecia, níveis de graça que eu ainda não tinha observado, que ainda não tinha percebido. E hoje eu consigo ver que Deus é bom em todo o tempo e glorificá-lo em todo o tempo. E a palavra que Deus tem me dado essa semana é: para que você deve ficar ansioso, se a minha vontade vai se cumprir de qualquer forma? Por que você fica ansioso, se a minha vontade vai se cumprir de qualquer forma? E isso tem alimentado o meu coração. Eu sei que muitas vezes você vem à igreja para receber uma resposta. Você fala: pastor, eu quero entender como que a Bíblia se relaciona ao meu problema. Mas Deus, Ele não está muito preocupado em responder todas as suas dúvidas e a responder todos os teus problemas e nem te livrar de todos os teus problemas. Deus quer fazer com que você esteja preparado e fortalecido para enfrentar os teus problemas. Deus não quer resolver os seus problemas, Deus quer resolver você. E descomplicando você, te tornando uma pessoa mais espiritual, mais ativa na igreja e para com os seus irmãos. Ele te fortalece para a jornada da vida. Então eu gostaria que você se concentrasse, porque pode ter certeza que apesar de você não conseguir enxergar a olho nu, isso tem muito que ver com você. A igreja ainda é a redoma onde Deus nos protege do mundo, onde Deus nos protege do diabo, onde Deus nos protege do poder do maligno. A igreja ainda é um ambiente onde Deus faz convergir a sua vontade, onde Deus faz nascer a sua vontade. Esse é um lugar seguro para você formar casamentos. Esse é um lugar seguro para você criar os teus filhos. Esse é um lugar seguro para você trazer família, encontrar família, ser recebido, andar com pessoas. A igreja ainda é um grande propósito de Deus na face da terra. E a gente precisa entender como ser igreja, qual a conduta certa ao fazê-lo. Vamos ver o que diz o 2:1. Tu, porém, fala ao que está em harmonia com a sã doutrina. Igreja, você tem que entender o seguinte: igreja local de ensino da palavra. Igreja local onde você vem para aprender, onde você vem para se encher. Você precisa vir à igreja com sede de entender o que cada verso quer dizer, o que Deus quis dizer ali, qual é a vontade dele para você ali. Você não pode vir à igreja querendo só adorar ou só orar. Você tem que vir à igreja na expectativa de receber bom ensino da palavra, ensino de qualidade, ensino que mostra para você aquilo que Deus quer dizer nessas linhas. Não aceite não compreender a palavra, não aceite ter dúvidas, não aceite ver um verso e falar: pastor, eu não sei o que esse verso significa. Converse comigo, venha na igreja na expectativa de entender o verso, porque entendendo o verso, entendendo o versículo, você vai viver a vontade de Deus, vai viver no centro da vontade de Deus. Hoje nós temos visto diversas igrejas que prestam desserviço de não ensinar a palavra de Deus. No culto tem tudo: pula-pula, vinhozinho, dança. E o espaço da palavra é esse daqui, tudo fora de contexto. O pregador nem se prepara e sobe para pregar. E vai pregar o quê? Se não estudou, se não leu, se não buscou entender. Igreja local de ensino da palavra. Se você está indo em alguma igreja onde a Bíblia não é tratada com seriedade, onde o pregador não se propõe a ensinar para você o que significa os versos contidos naquele texto, procure uma outra igreja. As pessoas hoje não podem mais afirmar como afirmavam há uns 30, 40 anos atrás. Elas diziam assim: procure uma igreja evangélica mais perto da sua casa. Hoje nós temos que chegar às pessoas e dizer assim: não procure uma igreja mais perto da sua casa, procure uma igreja mais perto da Escritura. Procure uma igreja mais perto da vontade de Deus. Procure uma igreja que se propõe a ensinar a palavra de Deus. Às vezes as pessoas chegam até mim e falam: pastor, por que você prega tanto contra o pecado?
Porque você fala como a gente tem que gerenciar os nossos casamentos. Porque o Senhor fala como eu tenho que criar os meus filhos. Por que você se propõe a ensinar com tantos detalhes, a ensinar desse jeito? Igreja, eu posso te falar, no período de adversidade você vai entender porque eu sou tão zeloso em ensinar a palavra de Deus. Porque a gente tem tanto cuidado de passar para você o significado das palavras contidas aqui. O ensino guarda a igreja, o ensino protege. Muitos pais não teriam seus filhos nas drogas, muitos pais não teriam seus filhos em todo quanto que é tipo de pecado, se tivessem aplicado o ensino da palavra de Deus desde o início no seu lar. A doutrina, o ensino protege contra um casamento ruim, protege contra um ambiente de trabalho ruim. A Escritura protege contra pecados que você vai cometer, trazendo dor para si, trazendo dor para outros. A Bíblia protege tudo isso. Quando você cair em pecado, você vai entender porque é necessário o ensino da palavra de Deus. Quando você tiver os seus relacionamentos destruídos, você vai entender o porquê é importante o ensino da palavra de Deus. Aprender a se autocontrolar, aprender a ter sabedoria. Venha à igreja com o objetivo de receber o ensino da palavra de Deus. Não aceite frequentar uma igreja que não tem estudo sério da palavra de Deus. Leia a sua Bíblia, estude a sua Bíblia, faça perguntas ao pastor, faça perguntas àqueles que estão mais experientes na caminhada de fé. Busque entender o significado, deseje viver no centro da vontade de Deus. Se pergunte o que a Bíblia tem a dizer com respeito à tentação sexual, o que a Bíblia tem a dizer sobre criação de filhos, o que a Bíblia tem a dizer sobre como ser um marido bondoso, o que a Bíblia tem a dizer sobre como ser uma esposa zelosa. Queira aplicar a Escritura em todas as áreas da sua vida. Isso é viver o centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus não é ter carrão, não é ter casona, não é ter um emprego bom com estabilidade financeira. Por mais que algumas pessoas aqui na igreja, eu me inclua, estejam estudando para concurso público, o centro da vontade de Deus não é ter um cargo concursado. O centro da vontade de Deus é aplicar o ensino da Escritura nas áreas da nossa vida. Se cansar, labutar e não parar, enquanto não ver cada área totalmente instruída na palavra de Deus. Eu vi pessoas perderem casamento, eu vi pessoas acabarem com seus relacionamentos, perderem amigos que há anos viviam junto, tudo por conta de pecado. Se tivesse aplicado o ensino da palavra, se tivesse entendido que naquele momento tinha que se autocontrolar, tinha que ceder, ser paciente, não teria perdido tantos relacionamentos. Você já parou para pensar que muitos problemas que você está vivendo são trazidos por você mesmo e pela tua falta de vontade de viver a palavra de Deus? Tu, porém, fala o que está em harmonia com a sã doutrina. Por isso o pastor tem que ser zeloso e trazer o bom ensino da palavra de Deus. Exorta, que quer dizer motiva, a palavra original. Motiva, encoraja os mais velhos para que sejam equilibrados. O que os mais velhos de idade têm que ter, o que as idosas têm que ter? Equilíbrio. Precisa ser uma pessoa tão experimentada na vida que já consegue controlar as suas emoções. Na hora que vem o problema e que a pessoa tem que esbravejar, ela não esbraveja, ela se acalma, ela se tranquiliza. Na hora que vem um problema grave de saúde, ela já fica calma, já fica tranquila, já vai confiando em Deus. Ter autocontrole da vida. À medida que você vai adquirindo idade, você precisa estar experimentado nesse negócio de aprender com as dores, de ser equilibrado, de ser controlado, de não responder ao problema com aquilo que ele pede. Você está vivendo um caos no trabalho, você fica descontrolado, você fica estressado. Ao caminhar com Deus, você precisa aprender a se acalmar, se controlar, ser paciente. Você fica doente, você não sabe o que vai ser, está esperando o resultado dos exames. À medida que você vai adquirindo idade, você tem que ter desenvolvido esperança, calma, falta de ansiedade.
Ser equilibrado é algo que a Bíblia vai requerer de todas as pessoas que estão em conjunto na igreja. Mas é importante aprender a se controlar. É incrível como eu tenho que chegar para crente que já deveria ter aprendido com as etapas da vida, com as lutas da vida. Eu tenho que chegar e falar: calma, se acalma, tudo vai dar certo. E a pessoa parece que fica sempre com raiva, fica sempre brava, sempre fica ansiosa, sempre perde a paciência. Será que ainda não foi experimentada o suficiente para aprender a ter todos esses atributos? É importante ter autocontrole, queridos. Sem autocontrole você não vai a lugar algum. Todas as pessoas do mundo respondem aos seus problemas à altura. Se o problema aqui é que ela fique com raiva, ela fica com raiva. Se a pessoa chega para ela querendo que ela grite de volta, ela grita de volta. As pessoas do mundo agem assim. O cristão tem que aprender a ser controlado para poder dar a outra face. E as pessoas vão olhar para nós, vão dizer: puxa, mas por que ele está tão calmo? Por que ela está tão tranquila? Por que ela não gritou de volta? Por que ele permitiu ser tratado assim? Nossa, mas por que ele está paciente? Será que ele não está vendo o caos que está a vida dele? Autocontrole. Saber que a resposta da nossa vida não está em nós mesmos. A resposta da nossa vida está em Deus. A esperança que eu tenho nele tem que me trazer autocontrole, tem que me fazer ter equilíbrio para enfrentar a vida. O que mais os idosos têm que ter? Serem respeitáveis. O que é ser respeitável? Quer dizer, se dar ao respeito. Ninguém na congregação pode olhar para o idoso ou para a idosa e falar: é mentiroso, é mentirosa, é sarrista, faz piada inconveniente, não é sábio, gasta demais. Não, tem que se dar ao respeito. Tem que ter um estilo de vida que mostra que ele serve a Deus, que ele é santo, que ela é santa, que se separa do mundo para Deus. Tem que ser uma pessoa respeitável. Conforme você vai adquirindo idade, você não pode se tornar uma pessoa menos santa. Uma pessoa que todos já conhecem você, já falam os teus pecados, e já vão dizer onde você cai. Não. Conforme você vai adquirindo idade, você tem que se tornar mais e mais santo. A idade tem que causar o seguinte impacto no cristão: ele ficar mais experimentado para a vida, ele saber como lidar melhor com os problemas, com as adversidades, e não cair mais em tentação. Aqueles pecados que eram gigantes no passado, à medida que você vai caminhando com Deus, eles não podem ser um problema mais, eles não podem ser um gigante mais. Você precisa aprender a lidar com os seus pecados. Você precisa aprender a lidar com as suas tentações, com aquilo que atrai o teu coração. Seja respeitável, sóbrio. O que quer dizer sóbrio? Amo esta palavra, que é uma palavra também dirigida aos pastores. Paulo vai falar: seja sóbrio, seja grave. O que quer dizer em resumo? Seja sério. Seja sério. E quando ele diz seja sério, ele não está dizendo: olha, nunca faça uma piada. Eu faço algumas, são sem graça, mas eu faço, eu tento. O que quer dizer ser sério, ser sóbrio? É encarar a vida com seriedade. Eu vejo que as pessoas às vezes vêm conversar comigo sobre um problema. Eu não posso ser sarrista, eu não posso tirar uma onda, eu não posso fazer chacota. Eu tenho que levar a sério o problema daquela pessoa. Ainda que seja uma coisa mínima, e ainda que seja uma coisa até engraçada, mas eu preciso levar com a seriedade que requer. Paulo pede, e a palavra de Deus pede, que os pastores sejam sérios e que os idosos sejam sérios. Os idosos são as pessoas que os jovens vão procurar refúgio. Os idosos são as pessoas que os jovens vão procurar auxílio. Eu encorajo aqui na igreja: fale com os idosos, fale com as idosas, queira escutar o conselho deles. Porque essa situação que você está enfrentando na sua vida, talvez eles já tenham passado mais de 12 vezes. E você está experimentando agora.
Então por que não conversar com aquele que está mais experiente que você? Eu sou da área civil no direito. Eu não entendo nada de direito tributário. Essa semana eu falei com o meu professor, que é doutorado em direito tributário. Sabe por que eu falei com ele? Porque eu estava com um problemão de direito tributário e ele é experiente, e ele é perito, e ele sabe como resolver. Os idosos e as idosas aqui na congregação são doutorados na universidade da vida. Você precisa aprender a conversar com eles, a procurar refúgio e auxílio no coração deles. E aos idosos, quando procurarem vocês, levem com a maior sobriedade, seriedade possível. Porque é isso que Deus requer. Ter uma igreja séria, sadia na fé, que leve a fé a sério. O idoso não pode só viver de altos e baixos. Um dia está bem, outro dia está mal, não tem mais fé em Deus, sempre olha para o lado negativo. A tua congregação está olhando para você que é idoso. A tua congregação está olhando para você que é idosa. Está copiando o seu modelo. Está querendo ser como você é. Está querendo beber da sua esperança. Está querendo beber da sua fé. Seja sadio na fé. Seja sadio na fé. Eu lembro que quando nós começamos a igreja, eu conversei com o Henrique e disse assim: olha, Henrique, como seria bom nós termos pais que... Eu e o Henrique, nós não temos os nossos pais convertidos. E eu abri o coração e disse: Henrique, como seria bom que o meu pai recebesse a Cristo como Senhor e Salvador. Que pudesse ter me ensinado, que pudesse ser uma pessoa que abrisse a Bíblia, que orasse comigo, que revelasse a vontade de Deus. E o Henrique falou: pastor, infelizmente, eu acredito que do jeito que a nossa vida está, os nossos pais podem até se converter, mas eles não vão se tornar isso. Talvez Deus permita com que a gente seja, mas talvez Deus não permita com que a gente tenha. Isso é triste, igreja. Isso é triste porque na igreja, na comunidade, nós precisamos olhar para aqueles que estão mais adiantados na fé, com aqueles que estão à nossa frente. A gente inclusive quer olhar para essas pessoas e beber da esperança que elas bebem. À medida que você vai adquirindo idade, trabalhe na tua caminhada com Deus. Procure ser uma pessoa cheia de esperança, cheia de fé, sabendo que a tua comunidade está olhando para você. O que mais que o idoso tem que ter? Amor. O idoso tem que ter amor. Tem que receber a todos como se fossem seus filhos, suas filhas, seus netos, suas netas. Ter um abraço gostoso, ter um carinho, ter um conforto, ter sempre receptividade para receber a todos. Tem que ter amor. Se alguém deve ser exemplo de amor na congregação, é o idoso, é a idosa, que aprendeu na vida a amar mais, a se doar mais, a se abrir mais. Os idosos têm de ser um exemplo de amor, para que a gente se inspire, amém? E na constância, ser constantes na fé, sempre ter um relacionamento firme e forte com a pessoa de Cristo. Que a gente possa olhar para os idosos e dizer: ele ama Cristo, ela ama Cristo, e eu quero aprender a amar como ele ama, dessa forma. Os idosos, eles têm que ser um modelo do ensino que as escrituras trazem. O idoso ou a idosa tem que ser a encarnação viva daquilo que Deus deixou para que a gente siga. Tem que ser uma pessoa autocontrolada, uma pessoa cheia de esperança, uma pessoa cheia de fé, uma pessoa séria, com amor para dar e constante na sua fé. Talvez o idoso ou a idosa não saiba nem falar direito, às vezes não seja muito bom com as palavras, mas sabe falar com Deus, mas sabe orar, mas sabe interceder, sabe receber, sabe abraçar, encarnou a vontade de Deus na sua vida. E isso, para a comunidade, basta. E é importante.